A gente está aqui na nossa resenha do intervalo, aqui falando das Olimpíadas, muito bacana ontem a vitória da dupla brasileira do vôlei de praia, né? O Mamute e o Smith, né? O grande e o pequeno. O Mamute tem 2,5 de altura, uma coisa assim, né? Por 1,5 de largura, impressionante, um grande bloqueador, né? Jogou com uma raça. E o Smith, né? que é da família Smith, do Oscar, né? Do grande Oscar Smith, nosso campeoníssimo aí do basquete, que é um menino baixinho, né? Baixinho. Para essa modalidade, ele tem só 1,85 m, mas um gigante em quadra, como jogou aquele moleque, viu? Que partidaça contra uma dupla italiana também muito forte. Bacana. Bom a gente ver aí que o Brasil tá fazendo uma Olimpíada interessante. Já superamos, né? A última, né? Tanto em número de medalhas, em número de medalhas a gente pode até ficar empatado, mas em ouros, que da outra vez foram 3 medalhas de ouro, hoje nós já temos 5, né? Com chances ainda de pelo menos uma aí no futebol masculino, no vôlei masculino, na canoagem, grandes possibilidades na canoagem. Beleza, maravilha, é isso aí. Muito bem, quem não passou ainda por aquela situação chata, de ter que fazer um exame de sangue, o exame em si é só aquela picadinha, né? Mas o problema do jejum, gente, alguns casos, eu já fiquei 24 horas em jejum para fazer um exame de sangue. Felizmente, e isso aí está mudando, esse mito está sendo quebrado, porque existem estudos que mostram que isso muitas vezes é desnecessário. E quem vai falar sobre isso com a gente é o doutor Adriano Basques. Tudo bem, doutor? Boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Muito obrigado por ter vindo. Eu que agradeço. Doutor, como eu estava contando ali, eu já fiquei 24 horas, rapaz, mas dá uma agonia. E parece que a fome triplica, né? Só de você pensar que você tem que ficar sem comer, a fome já triplica, é o psicológico, né? O proibido aguça. O proibido aguça. Isso não precisa mais? Na verdade, os padrões, né, de coleta, eles servem para tentar normalizar o indivíduo. Então, o jejum, na verdade, é um preparo que o paciente, para alguns exames, ele precisa fazer para justamente assim, normalizar, né, a sua biologia. E o principal exame que hoje é requerido nos nossos check-ups, nos acompanhamentos e principalmente na avaliação de risco cardíaco, Sim. que é o que com o envelhecimento mais se preocupa, é a avaliação do perfil de colesterol. E estudos recentes vêm demonstrado, principalmente na Europa, que esse jejum já não é mais tão obrigado para todos os pacientes. Então existem as situações em que se tem o benefício de se retirar o jejum desse paciente. Por exemplo, nesse caso aqui é o mais comum, né, o colesterol. É o exame de sangue de rotina, Sim. que pede ali, que tem o Colesterol bom, colesterol ruim. Vem também glicemia, essa Sim. coisa toda. Para esse exame, o exame clássico, o exame tradicional, qual o tempo necessário de jejum? O tempo de jejum, ele é um tempo no máximo de 12 horas, ou seja, de 9, 10 horas até no máximo 12 horas de jejum. Mas isso vai depender de indivíduo para indivíduo. Então, por exemplo, se é um indivíduo que vai fazer um check-up, a primeira avaliação do seu perfil de colesterol, para saber se está dentro dos parâmetros permitidos, né, se aquilo não vai apresentar nenhum risco para ele, esse indivíduo, neste momento, ele pode se beneficiar em não fazer o jejum para essa avaliação. Agora, é diferente de um indivíduo que já tem um histórico familiar, já conhece o perfil de colesterol da família que é elevado, e o médico vai iniciar o tratamento com alguma medicação, e, neste caso, o indivíduo precisará fazer o jejum. Então, não é uma situação excludente. Nós vamos, na verdade, beneficiar uma série de indivíduos que estão apenas fazendo a avaliação de rotina de check-up e, naquele momento, ele pode se beneficiar de não fazer o jejum. Até que ponto a questão da alimentação, do que a pessoa ingere, do que a pessoa bebe e come, pode interferir? Eu quero dizer, por exemplo, o cara bebe, enche a cara de madrugada e de manhã cedo vai fazer um exame de sangue. Isso aí vai dar problema. Tem grandes interferências. Então, para qualquer exame de laboratório, né, o ideal é que o paciente esteja pelo menos 72 horas do seu estado metabólico normal. Então, é muito comum a gente ver em laboratório, né, o nosso dia de menor movimento é a segunda-feira, porque é onde o paciente no fim de semana, né, fez uma alimentação diferente, ou foi a uma festa, ingeriu álcool, então realmente na segunda é um dia que os laboratórios costumam estar mais vazios do que os outros dias da semana. E tem um impacto direto no resultado do exame. Doutor, mas no caso, por exemplo, do nosso câmera com o Ivan, que o estado metabólico dele, normal, é alcoolizado. 24 horas por dia. Como é que ele faz? Então não faz o exame, né? Aí neste caso não. Então, ou seja, o normal dele é fazer ingestão de álcool diária. Então, eu retirar o álcool dele por este período, eu vou causar nele uma alteração que não é o normal dele. Então, para esse indivíduo, ele faz
nas suas condições normais. Olha que notícia boa. Pode comparecer no seu estado metabólico normal. Mas, doutor, agora, esses casos, em alguns casos a gente fala até de 24 horas, né? Quais seriam esses casos assim, mais, vamos dizer, especiais, em que necessitaria realmente de um tempo maior de jejum? O tempo de jejum, né, você citou aí 24 horas, provavelmente uma prova específica, um teste muito específico para uma avaliação. Mas, no geral, quando se pede um jejum, então, se a gente for pensar hoje, são poucos os exames que o jejum ele é obrigatório, né, mas grande parte deles faz parte da avaliação de rotina, que é, por exemplo, a glicose de jejum para avaliação de diabetes e pesquisa de diabetes. Esse exame, obrigatoriamente, ele precisa ser feito em jejum. E um jejum de 8 horas é o suficiente para ele. E para o perfil de colesterol, um jejum então de 10 até 12 horas. Jejuns maiores que isso não são bons para o organismo, porque seu organismo entra em sofrimento pela falta da alimentação. Já apresenta alteração. Já apresenta alteração. Então também não é bom fazer, vou fazer com 18 horas de jejum que meu sangue vai ficar melhor. Não é bem assim também. Perfeito. Uma dúvida que eu já tive, jejum é jejum total, absoluto? Eu fico na dúvida, até eu posso tomar água? Eu tenho que tomar um medicamento que eu tomo toda manhã, eu tomo um medicamento toda manhã. Então tá. E aí eu vou fazer o exame, eu posso beber água, esse medicamento eu tomo com leite normalmente. Eu posso tomar meio copo de leite e o meu comprimido, por exemplo, no meu caso para pressão. Sim. Entendeu? Eu tomo um comprimido para controlar a pressão. Eu posso tomar esse comprimido do mesmo jeito, o meu medicamento de todo dia, com leite, por exemplo? Tá. Aí vai depender do exame que você está fazendo. Então, se você está fazendo o exame, como eu disse aqui, de rotina, um colesterol, uma glicose, a água você pode ingerir à vontade. A água não tem problema. E se usa alguma medicação, pode também ingerir medicação, desde que seja com água. O leite já é um alimento. Ele contém caloria. Ele já é um alimento. Então mantém a medicação, porém com água. Agora, existe exame que fala que, inclusive, a água pode interferir. Então, ele tem que ficar um período de 8 horas, por exemplo, inclusive sem ingestão de água. Mas, na maioria dos casos, a água ela é liberada, não tem nenhum problema. Depois do exame, que inclusive tem esse aspecto psicológico, a pessoa tem uma fome dobrada, né? Fala, poxa, eu fiquei 8 horas sem comer e tal. Pelo menos comigo acontece isso. Depois do exame, pode enfiar o pé na jaca lá ou tem que começar devagarinho, tomando um suquinho de leve? Não, esse tempo de jejum ele é um tempo, né, relativamente pequeno, então pode voltar à alimentação normal. Então, se também quiser exagerar um pouquinho, não tem problema. Isso não vai causar nenhum estresse no organismo. Por exemplo, uma coisa light, assim, uma feijoada. Uma feijoada, depois, né? Agora, o contrário, para fazer um exame que hoje nós, né, a Sociedade Europeia permite a avaliação do colesterol em alguns casos sem a realização do jejum, também não é ideal que se coma uma feijoada e faça o exame. Claro, Posso ter uma alimentação habitual e leve e fazer o exame. Bom, muito bom papo, acho que esclarecedor, né? Porque exame todo mundo, mais cedo ou mais tarde, tem que fazer, alguns com mais frequência, outros com menos, e sempre existem essas dúvidas, né? Sim. Com relação ao tempo, ao tempo de jejum, o que eu posso comer, o que eu não posso, depois o que eu posso fazer, depois o que eu não posso. Muito bom, papo esclarecedor, muito obrigado pela sua presença. Tá certo, boa tarde. Ô, gente, nós vamos fazer um rapidíssimo intervalo comercial. Hoje nós ainda vamos falar das novidades nas festas de 15 anos, né? Vamos receber aqui também um cantor sertanejo que vai fazer um chonadão pra gente. Você toca música de corno? Toca? Eu gosto de música de corno, porque eu lembro de um amigo meu, entendeu? E é o seguinte, vamos falar também das inutilidades da internet. Hoje, por exemplo, nós temos 15 recordes do livro Guinness, cada um mais interessante que o outro. É um minutinho só depois do nosso intervalo comercial.